Ao longo da década de 1920 e 1930, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, espalhou o terror pelo Nordeste. Com seu bando, percorreu o sertão, atacando vilas, matando inocentes, saqueando mercearias, achacando fazendeiros, roubando gado, trocando tiros com a polícia. A carreira do criminoso brasileiro mais célebre de todos os tempos chegou ao fim há mais de 80 anos. Descoberto numa fazenda em Sergipe, Lampião foi morto pela polícia a tiros de metralhadora ao lado de outros 10 cangaceiros, incluindo Maria Bonita, sua companheira. Até o New York Times deu a notícia do histórico 28 de julho de 1938. Os senadores e os deputados da época olhavam o cangaço com preocupação. Documentos guardados nos arquivos do Senado e da Câmara mostram que os parlamentares trataram do tema na tribuna em inúmeras ocasiões. Em 1926, o senador Pires Rebelo, do Piauí, discursou: quem vive nesta capital da República, na época o Rio de Janeiro, poderá achar que o governo tem feito a felicidade completa dos brasileiros. Buscados pelos brilhos da luz elétrica, é natural que os cariocas não saibam que naquele vasto interior existem populações aquadrilhadas, fora da lei, que zombam da justiça e ridicularizam governos. Muitos cangaceiros haviam assustado o Nordeste antes de Lampião, como Cabeleira, Jesuíno Brilhante, Antônio Silvino, Senhor Pereira, mas nenhum foi tão temido quanto o rei do cangaço. As investidas de Lampião eram tão brutais que, na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, deputados nordestinos, a Assembleia, naquele período, não teve senadores. E esses deputados redigiram 5 propostas para que a Constituição previsse o combate ao cangaço como obrigação do governo federal. A repreensão cabia às volantes, batalhões, itinerantes da polícia dos estados. O que parte dos constituintes desejavam era que o Exército reforçasse a ação das volantes. O deputado Negreiros Falcão, da Bahia, afirmou: os lampiões continuam matando, roubando, depredando, desvirginando crianças e moças, ferreteando-lhes o rosto e as partes pudentas, sem que a União tome o menor providência. Os estados, por si sós, desajustados do valioso auxílio federal, jamais resolverão o problema. O deputado Teixeira Leite, de Pernambuco, lembrou que os governos estaduais eram carentes de verbas, armas e policiais. Disse ele: a força policial persegue os bandoleiros, prende-os, quando pode mata-os, quando não, morre. Hostilizados de todos os lados, recolhem-se à caatinga e se tem a impressão de que o bando se extinguiu. Mera ilusão. O vírus entrou apenas num período de latência. Cessada a perseguição, os facínoras repontam mais violentos e sequiosos de sangue e dinheiro, apavorando os sertanejos e a polícia. Leite explicou por que seria diferente com o exército em campo. Disse ele: que bando se atreveria a aproximar-se de uma zona onde estacionassem tropas do exército, com armas modernas, transportes rápidos e aparelhos eficientes de comunicação? Outra vantagem era que as tropas federais podiam transitar de um estado a outro. As estaduais não tinham tal liberdade, e os cangaceiros tiravam proveito disso. Uma vez encurralados em Alagoa, por exemplo, os bandidos escapavam para Sergipe, Bahia ou Pernambuco, estados nos quais as volantes alagoanas não podiam atuar. Nenhuma das propostas que davam responsabilidade ao governo federal vingou. E a Constituição de 1934
entrou em vigor sem citar o cangaço. Na nova Constituição, vamos invocar o nome de Deus. Vamos também constitucionalizar Lampião? Ironizou o deputado Antônio Covelo, de São Paulo. Para o deputado Francisco Rocha, da Bahia, o cangaço exigia remédio social e não remédio policial. As causas do cangacerismo são a falta de educação, estrada e justiça, e a organização latifundiária, preservando quase intactas as antigas sesmarias coloniais, para não mencionar a estúpida ação policial dos governos. Em 1935, a nova Constituição, já em vigor, o senador Pacheco de Oliveira da Bahia apresentou um projeto de lei que destinaria 1,2 mil contos de réis aos estados para a repressão ao cangaço. O dinheiro sairia do orçamento da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, responsável pela abertura de açudes, poços e estradas no sertão. A grande preocupação de Oliveira eram os criminosos que atacavam os trabalhadores e atrasavam as obras. Um engenheiro avisou sobre o risco que corria seu pessoal. Como não lhes chegassem recursos, lançou mão do único expediente que lhe era praticável: armou os trabalhadores. Os cangaceiros matavam os operários por terem ciência de que a chegada do progresso ao sertão colocaria em risco o futuro das quadrilhas nômades. O historiador Frederico Pernambucano de Melo, autor do livro Quem Foi Lampião, diz que havia motivos não confessos para que o governo federal e os estados pouco fizessem para acabar com os bandidos de uma vez por todas. Enumera ele: Lampião vivia fora da lei, mas mantinha excelentes relacionamentos com os poderosos. Era protegido por coronéis e políticos. O governador de Sergipe, Heronildes Ferreira de Carvalho, tinha amizade com Lampião e lhe fornecia armamento e munição. A boa vida de Lampião acabou quando Getúlio Vargas deu o golpe de 1937 e instaurou o Estado Novo. Uma das bandeiras da ditadura era a modernização do país. Nesse novo Brasil, que deixaria de ser agrário para se tornar urbano e industrial, o cangaço era uma mancha a ser apagada. A Gota d'Água foi um documentário mudo que revelou ao país a rotina do bando de Lampião na Caatinga. O que se via eram cangaceiros alegres, bem vestidos e com joias. Nem pareciam fugitivos. Sentindo-se afrontado, Vargas ordenou aos governadores do Nordeste que parassem de fazer vista grossa e aniquilassem o rei do cangaço. Assim se fez. Lampião e seus subordinados foram mortos e decapitados em 1938. E o governo expôs as cabeças em cidades do Nordeste. Bandidos de outros grupos correram para se entregar, de olho na anistia prometida a quem delatasse os companheiros. Corisco, o último dos pupilos de Lampião, foi morto em 1940. E o cangaço, enfim, se tornou passado.